Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vocês farão mais uma atividade de matemática, certo? Então, se você já pulou 15 linhas e deixou reservado para o cabeçalho para a rotina e já escreveu o título da atividade de hoje, no caso, atividade de matemática, presta atenção para outras regrinhas que a gente tem que seguir para que todos os cadernos fiquem lindos e perfeitos igualmente, certo? Quais são essas regrinhas? A gente sempre tem que indicar qual questão está sendo respondida, sempre devemos pular uma linha de uma questão para outra. Se tiver algum desenho para ser feito, vocês podem fazer numa sulfite e depois colar no caderno, ou fazer nas próprias linhas do caderno, mas sempre precisam indicar de qual questão que se pediu esse desenho, certo? Se for a questão 1, 2, 3, não pode deixar o desenho solto na folha, certo? Do caderno. Tem que ter uma numeração para olhar já saber de qual questão que é. Depois que vocês terminarem de responder tudo, vocês precisam colorir os números das questões para o caderno ficar bonito. E como é uma atividade, mas não é nenhuma mensal e nenhuma bimestral, não tem a necessidade de vocês mandarem no particular, certo? Quando vocês terminarem, então, só basta avisar no grupo e quando todos terminarem, a gente começa a nossa correção, fechou? Então, se você pulou as 15 linhas, escreveu atividade matemática, coloca agora o número 1 e presta bastante atenção o que está pedindo aí para vocês nessa questão. Fala-se assim na questão 1. No seu caderno, resolva as situações problema. Não se esqueça de fazer a continha e de dar a resposta para cada uma. Então, esta atividade de hoje é muito parecida com a de ontem, né? Vocês também vão fazer situações problema, certo? E quando a gente fala de situação problema, não é só a continha que a gente tem que fazer. A gente também precisa dar uma resposta. Toda situação problema nos dá dicas, né? De como resolver, se vai ser uma continha de mais, se vai ser uma continha de menos. E sempre nos ajuda também na hora de dar a resposta, certo? Na questão A, fala assim: Manuela ganhou uma caixa com 56 bombons. Durante o dia, ela comeu 33 desses bombons. Então, significa que ela já não tem mais 56, né? Porque ela comeu 33 desses bombons. Quantos bombons restaram na caixa? Então, toda situação problema tem número que a gente vai usar para continha, certo? E nesse caso, então, é o 56 e o 33. E nos dá dica. Ela tinha 56 bombons, mas ela comeu 33. E aí tá perguntando, quantos bombons tem na caixa agora? Quantos bombons restaram na caixa? Então, se eu tinha, eu não tenho mais, certo? Então, essa continha de mais ou de menos? É uma continha de menos, né? E a gente sabe disso também, além da interpretação, porque a pergunta fala quantos bombons restaram, né? É uma palavra-chave, o restaram. Quando a gente pega uma situação, problema com essa palavra, automaticamente a gente já percebe que pode ser uma continha de menos, uma continha de tirar. Então, vocês vão fazer a continha 56 menos 33. Vai fazer a continha e depois vai dar a resposta, né? E quando a gente fala de resposta, a gente sempre pega um pedacinho da pergunta. A pergunta é: quantos bombons restaram na caixa? Como que ficaria a resposta? Restaram na caixa, e aí pega o valor que deu a sua continha e completa com a palavra bombons. Restaram na caixa tantos bombons, certo? Muito fácil. Letra B fala assim para vocês. Ana Carolina tem
46 livros na sua estante. Ela já leu 12 desses livros. Quantos livros faltam para Ana Carolina terminar de ler? Novamente, a situação, o problema mostra pra gente o numeral que a gente vai ter que usar. Nesse caso, o 46 e o 12, né? E assim, tá falando que na casa da Ana Carolina, ela tem 46 livros na prateleira, só que ela já leu 12 desses livros, né? E aí, a pergunta é quantos livros faltam? Então, nós temos várias dicas aí. Quando falo quantos faltam, quantos restam, é a mesma coisa. A continha só pode ser de menos, né? Vocês vão fazer a continha de menos com os numerais que estão postos. Geralmente, com certeza, o número maior é o primeiro que a gente escreve, não é? E depois o menorzinho embaixo, porque eu quero essa continha montada em pé, certo? E a resposta vocês têm que dar, porque a matemática te fez uma pergunta. E a gente não pode deixar a matemática no vácuo, falando sozinho. E aí tá perguntando quantos livros faltam para Ana Carolina terminar de ler? Como que é que a gente faz? Faltam tantos livros para Ana Carolina terminar de ler. Ou faltam tantos livros, né? Faltam, pega o resultado que deu e completa com a palavra livros. Fechou? Muito, muito, muito fácil. Letra C, fala assim. Durante os anos, o Colégio Método conseguiu 87 troféus em competições com outros colégios. Mas a prateleira que ficavam esses troféus caiu e 15 desses troféus quebraram. Quantos troféus ainda restam? Então, nós temos aí de numeral que a gente com certeza vai usar nessa continha, o 87 e o 15. Quando falo de quantos restam, quantos sobram, essa continha só pode ser de menos, né? Aqui também tá falando que desses 87, 15 quebraram, então esses 15 já não existem mais, né? E aí, quantos que sobraram? Certo? Então, vocês vão usar o 87 e fazer uma continha de menos usando o 15. E aí, depois que vocês fizerem a continha, vocês vão me dar a resposta. A pergunta é, quantos troféus ainda restam? Para dar a resposta, sempre pegamos um pedacinho da pergunta, né? Ainda restam ou restam. Aí pega o resultado da sua continha e completa com a palavra troféus. Restam tantos troféus, certo? Muito, muito, muito fácil. Letra D. A professora Desirê tinha um álbum com 99 fotografias de alguns de seus alunos, mas 27 dessas fotografias caíram e a professora não notou. Quantas fotografias a professora ficou? E aí? Ela tinha 99 fotografias, só que ela perdeu 27. Então, se ela perdeu 27, ela não tem mais, né? Essa continha é de mais ou de menos? Com certeza é de menos. Vocês vão usar 99 e o 27, fazer uma continha de menos, de tirar, certo? E a resposta para essa pergunta ficaria como? Para dar a resposta, usamos sempre o pedaço da pergunta. A pergunta é: com quantas fotografias a professora ficou? Sempre, sempre, sempre pega um pedaço. A professora ficou com
pega o seu resultado da continha e completa com a palavra fotografias. Ou você pode apenas colocar ficou com. Aí pega o resultado da sua continha e também completa com a palavra fotografias. Ela ficou com tantas fotografias, certo? Muito, muito, muito fácil. E a letra D fala assim, a letra E, aliás. Para a festinha de volta às aulas do segundo ano, a coordenadora Viviane encomendou 90 salgados. Os alunos estavam com muita fome e comeram 70 desses salgados. Quantos salgados sobraram? Então, a gente também tem aqui dois numerais, que é o 90 e o 70, certo? Serão esses números que vocês vão usar para fazer a continha. E aí tá falando que a Viviane, a coordenadora, encomendou 90 salgados, só que vocês comeram 70. Então, desses 90, 70 salgados não existem mais, porque acabou, vocês comeram. E aí eu quero saber quanto que sobrou, certo? Então, se eu tenho a palavra sobrou e eu sei que eu tinha uma quantidade e eu não tenho mais, né? Eu quero saber quanto sobrou. Essa continha é do quê? Eu não vou falar essa, certo? A resposta. Para dar a resposta, nós temos sempre que pegar um pedaço da pergunta. A pergunta é: quantos salgados sobraram? Como que vai ser a resposta? Quero ver quem vai acertar essa. Fechou? Respondeu a B, C, D e a E, colocando a continha e a resposta. Agora pulo uma linha e coloco o número 2. A questão 2, meus queridos, é muito parecida com a de ontem também. Por quê? Porque a questão 2 é arme e efetue as operações, certo? A gente já sabe como que se monta uma continha, né? A gente sempre tem que seguir exatamente o que está falando aqui na linha, sem sair dessa ordem. No caso da questão A, 63 mais 24, como que a gente faz? Coloca o 63 numa linha, na outra linha, perto da dezena, mas mais para o ladinho, coloca o sinal de mais e depois o outro numeral, o 24, só que número embaixo de número, certo? E aí eu quero ver como que vai ser esses resultados. Todas as continhas da A até a M é de mais, certo? É de colocar dedinhos. E aí, a questão A, nós temos 63 mais 24, B, 50 mais 42, C, 63 mais 15, D, 81 mais 18, E, 45 mais 32, F, 86 mais 10, G, 50 mais 10, H, 71 mais 17, I, 42 mais 16, J, 53 mais 16, K, 21 mais 5, L, 50 mais 9, M, 32 mais 7. Lembrando que a K, L e a M, depois do sinal de mais, nós temos só um número, né? No caso, 5, 9 e o 7. Quando tem só um número, esse número vai sempre do lado da unidade, certo? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem montar a operação, tá bom? Vocês podem fazer a continha um do lado da outra e quando for para a outra linha, aliás, para outra continha, pula uma linha, certo? Por quê? Porque se não pular linha, vai ficar bem bagunçado, certo? Muito fácil. E aí, a letra, depois que você respondeu a 2 da A até a M, a letra 3 fala assim: no seu caderno, faça a sequência dos números
51 até o 100. Não se esqueça de colocar um traço para separar os numerais. Então, vocês já fizeram a sequência dos números 1 até o 50 e hoje vocês vão continuar dos 51 até o 100 para ver se vocês ainda se lembram, né? Porque vocês ficaram um mês de férias, vai que vocês esqueceram aí alguma coisa. Então, para relembrar, vocês vão fazer a sequência dos números, fechou? Aqui novamente, não esqueçam de colocar um tracinho para separar os numerais, certo? Por quê? Porque os números não têm fim. Se você colocar um número um do lado do outro sem dar esse tracinho, né, para os numerais, a prova vai entender que é um número gigantesco, tá bom? Então, 51 traço, 52 traço, 53 traço, entenderam? Muito, muito, muito fácil. Depois, pula uma linha e faz número 4. A questão 4 também é muito fácil, ainda mais depois que você fez a sequência dos números 51 até o 100. Porque fala assim, ó, no seu caderno, copie o numeral e escreva qual número vem antes, no caso, o antecessor, e qual número que vem depois, no caso, o sucessor desse número em destaque. Então, na questão A, nós temos o número 56. Qual que é o número que vem primeiro do que esse número 56? Qual que é o número que vem depois desse 56? B, o número em destaque é o 74. Qual que é o número que vem primeiro deste 74? E qual que é o número que vem depois dele? Letra C, o número em destaque é 71. Qual que é o número que vem primeiro e qual que é o número que vem depois dele? Letra D, o número em destaque é o 69. Qual que é o número que vem primeiro e qual que é o número que vem depois dele? E, o número em destaque é o 95. Qual que é o número que vem primeiro do que ele e qual que é o número que vem depois dele? Letra F, o número em destaque é o 99. Qual que é o número que vem primeiro do que ele? Qual que é o número que vem depois dele? Letra G, nós temos em destaque o número 91. Qual que é o número que vem primeiro do que ele? Qual que é o número que vem depois dele? H, nós temos aí o número 52. Qual que é o número que vem primeiro do que o 52, qual que é o número que vem depois do 52? E nós temos em destaque o número 67. Qual que é o número que vem primeiro do que o 67? Qual que é o número que vem depois dele? E por último, a letra J. O número em destaque é o 92. Qual que é o número que vem primeiro do que ele, qual que é o número que vem depois dele? Muito, muito, muito fácil. Teve dúvida? Olha na sequência dos números que você fez, certo? Muito, muito, muito fácil. Fechou o segundo ano? Então a Pro vai ficar aguardando essa tarefa. Eu tenho certeza que vocês vão ser rapidinhos, porque tá muito parecido com a tarefa de ontem, certo? Talvez, novamente, o que vocês demorem possam demorar mais, talvez seja a questão 2, que é do ARME Efetue, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar a Pro, tá bom? Por enquanto, a Pro vai aguardar vocês terminarem e depois a gente corrige. Fechou? Tchau, segundo ano, até mais!